Vamos dedicar o show de hoje para a elevação da alma de Reisel Vat Hersh Fischer. A gente está estudando aqui a história da perseguição de Shaul, primeiro rei de Israel, ao seu genro David. O primeiro rei de Israel foi um grande rei, um grande tzadik, mas ele não era da dinastia de David, não era da dinastia, aliás, de Yehudá, que seriam os reis. Shaul, o nome dele, já diz que é um nome emprestado. Então ele foi um rei provisório. E depois que ele cometeu algumas falhas, o profeta da época, Shmuel, falou que ele perderia o reinado e ele perderia para alguém. Ele ficou sabendo que esse alguém, muito provável, seria seu próprio genro, e entrou nele um espírito ruim, e por muito tempo ele ficou perseguindo o seu próprio genro, literalmente tentando matar ele. As últimas histórias, os últimos episódios que a gente estava estudando, é essa fuga constante do David, do Shaul, e cada vez ele se reposiciona, Hashem salva ele, e Shaul quase pega ele. Assim que aqui que a gente está na nossa história. E mais do que nunca, eu cada dia vejo mais como é importante a gente dar história em geral, sem querer comparar, mas a Torá em especial, como a história se repete. Acabei de ver um dos status entre as centenas de milhares de vídeos, os poucos que valem a pena. Mas alguém tinha postado como tudo está na Torá. Hoje, a Rivka, ela manda o seu filho, Yaakov, fala, vai para a casa de Lavan. Beit Lavan, Casa Branca. Tá todo mundo lá hoje lá, literalmente na Casa Branca. Então, parece um trocadilho, mas realmente tá tudo previsto. O meu cunhado, que mora nos Estados Unidos, ele há muitos anos trabalha numa instituição que ajuda para as vítimas do terror em Israel. Então ele tem um escritório nos Estados Unidos, ele ajuda tanto dos Estados Unidos quanto ele administra as coisas por lá. E ontem à noite que chegou, aliás, hoje de manhã, que chegaram várias famílias dos sequestrados em Israel, ele então organizou que todos eles fossem direto do aeroporto, fossem para o túmulo do Rebbe rezar. Eles foram lá rezar hoje de manhã. Bezerra Hashem, que com tudo isso, toda essa movimentação do povo judeu, tenhamos as melhores notícias em breve, se Deus quiser. A última passagem, a gente viu que o Shaul, ele esteve numa caverna, ele estava ainda perseguindo Davi, e o Davi, ele viu que o Shaul estava lá, e ele arrancou um pedaço do manto do Shaul. Ele fez isso para mostrar para ele depois, posteriormente, que, na verdade, ele teve a chance de matar ele. Afinal, a Torá diz, quando alguém vem te matar, levante-se e mate primeiro. E ele, então, não fez isso. Então, logo depois desse episódio, o Shaul tinha entrado naquela caverna para fazer as suas necessidades. Ele sai da caverna. O David espera um pouco. Quando ele já está a uma pequena distância, ele e o seu general Avner, ele grita e fala, opa, né, Vossa Majestade. E ele chama, quer dizer, ele está literalmente se colocando na boca, na toca do leão. E ele então invoca, ele chama. Ele então, ele chama o Shaul. E ele fala, meu senhor, ó rei. Ele vira para trás, ele fica chocado de ver que aquele cara que ele estava agora perseguindo com todo o seu exército, já tinha corrido atrás algumas vezes, não tinha conseguido, e agora a presa dele estava na frente dele. Não estava pronto para isso. E aí, naquela hora da vida, ele se curva duas vezes para o seu sogro. Ele fala, por favor, não dê ouvidos a Lachonará. Pessoas falaram mal de mim. Principalmente foi aquele Doeg. Doeg era um grande sábio, conhecedor da Torá, porém extremamente perverso. Ele tem falado mal de mim, foi ele que provocou para você me odiar e me perseguir. Você não pode acreditar nas palavras dele. Hoje, Hashem entregou você literalmente nas minhas mãos. Eu podia ter te matado, e eu não te matei. Está aqui a prova. Ele tira o pedaço do manto e ele mostra para o Shaul. Você estava lá na caverna, eu consegui tirar de você, eu estava do teu lado, podia ter te matado. Eu não quero te matar. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer nada contra você. O que você está me perseguindo, achando que eu estou te ameaçando de alguma forma? E além do mais, você foi escolhido por Hashem. Como que eu posso me rebelar contra o rei de Israel? Você é meu sogro, assim por diante. E aí, ele fala,
ele mostra para ele. Nessa hora, ele diz que a Ishpot Hashem beni ubenecha, uma frase famosa, que Hashem julgue entre eu, você e o Avner, que estava com ele também. Porque aquele Avner também não era dos melhores, também ficava no ouvido de Shaul falando mal do David. Então ele falou que Hashem julgue, ou seja, Hashem é justo, ele sabe o que fazer. E de fato, o Avner depois ele acabou sendo morto. E aí, David ele conclui dizendo: não é bonito para você, não é honroso para você fazer uma coisa dessas, ficar correndo igual tá correndo atrás de uma barata, uma pulga, se ficar correndo de um lado para o outro, querendo me matar? Eu tô pronto para continuar servindo a vossa majestade, sem problema nenhum. E Shaul ele responde, ele fala: você realmente é você mesmo? É você mesmo, meu filho? Ele chama ele meu filho, David? Meu filho. Até agora ele ia matar ele. De repente virou meu filho. Você parece tão humilde, nunca imaginei. E naquela hora o Shaul começa a chorar. Ele chora se arrependendo por ele ter perseguido uma pessoa inocente, uma pessoa humilde, que não oferecia nenhum tipo de risco para ele. E ele começa a falar: olha, você é maior tzadik do que eu, você podia ter me matado, você teve pena de mim, e eu, pelo contrário, eu estava perseguindo você, querendo te matar, e etc. Agora eu tenho certeza que você realmente está destinado a governar o povo de Israel. Com essas características incríveis que você está destinado a ser o rei de Israel. E aqui tem dois pontos. Um ponto número um, que um rei de Israel, a característica dele principal é a humildade. A gente vê isso de Moshe, por exemplo, a pessoa mais humilde da face da terra. O papel dele era de liderança total. E esse é o papel que a Torá coloca para a gente em relação aos reis de Israel. Eles não têm que ser mais populares necessariamente. Tem que ser pessoas que eles vão ser tão humildes que através deles vai se passar a corrente divina e eles vão poder transmitir a vontade de Hashem sem o ego deles atrapalharem o meio do caminho. Então Shaul ele viu realmente que o David era extremamente humilde. E a segunda coisa, ele já sabia, ele já tinha ouvido profeticamente de que a pessoa que seria o próximo rei seria aquele que iria arrancar um pedaço do manto dele. Então agora, ele tinha certeza realmente, até agora a gente falou, ele tinha indícios, ele ouviu dizer que era da dinastia de Davi, de Eudá e etc. Mas agora ele tinha certeza que ele seria o rei de Israel. Davi está seguro agora? Shaul chorou. Crocodilo. Lágrima de crocodilo. É? Teoricamente, sim. Deveria ser. A resposta deveria ser sim. A gente conhece o final da história, né? Conhece o final do filme. Então, Davi, ele percebeu ainda, quer dizer, ele suspeitou que ainda ele não estava seguro. Mas aqui, sim, cabe a gente refletir sobre essa humildade de Davi. Como ele teve a oportunidade e ele manteve sua compostura, com a sua postura. Ele não... Se alguém te trata mal, não necessariamente você tem que tratar mal ele de volta. Às vezes a gente tem que se defender. Às vezes a gente tem que se defender, criar barreiras. Mas se é uma pessoa que você realmente confia nela, que lá no fundo ela tem um pouco de dignidade, com humildade, em algum momento você vai conseguir descobrir tudo aquilo que está por cima. E Davi na Mela realmente representou isso. Ele foi até o final, até a última instância, se colocando em perigo, porque ele acreditava que aquele que foi ungido por Deus, aquele que era o rei de Israel, aquele que era o tzadik, ele, no fundo, ele foi enganado. Você pode imaginar, alguém faz com você bullying, vou pegar uma escala muito menor, alguém te provoca, e você consegue olhar para aquela pessoa com um olhar de compaixão e dizer, coitado, ele sofreu na vida, alguém contou para ele mal de mim, ele acha que eu vou tirar o lugar dele, não é uma pessoa má. E você ter a coragem de enfrentar ele e falar, olha, eu não quero o teu mal, eu não quero o teu mal, até a pessoa, em algum momento, fazer chuva. Difícil. Mais fácil teria sido brigar, ou se vingar, ou fugir, etc. Mas esse é o comum. Então, mais precisa ter realmente muito bom autoestima, muita segurança de si próprio e fé em Hashem para você fazer uma coisa dessas. Caso contrário, você tem que se proteger. Você não tem mitzvah. A humildade não significa você se deixar ser pisado. E aí ele vira
o Shaul agora vira para o Davi e ele fala, olha, jura para mim que você não vai acabar com os meus descendentes. Isso era uma prática comum entre os reis. Os reis sempre estavam ou ganha ou perde. Essa era a mentalidade. Shaul também estava nessa. Opa, eu acabei de mais ou menos perder. Né? Davi poderia ter me matado, e agora eu tenho que me render para ele. E ele se rende a ponto de ele dizer, olha, me jura, estou vendo que você vai ser rei de Israel, me jura que você não vai acabar com meus descendentes. Por que Davi faria uma coisa dessas? Se ele não acabou com aquele cara, com o rei, que estava querendo matar ele, literalmente, naquele instante, por que ele mataria os descendentes? Mas esse era o pensamento comum na época. Então, se alguém fosse derrotado, talvez ele poderia pedir clemência, olha, por favor, não mata meus descendentes, tenha misericórdia, etc. Mas você vê aqui a cabeça de Shaul, naquele momento, era muito ganhar ou perder. Tá, perdi. Tá, agora que eu perdi, então, você vai matar meus descendentes? Nunca pensei em matar meus descendentes. Mas esse era o pensamento dele. Davi, ele jura para ele, e Shaul vai embora. Davi não confiou nas palavras do Shaul e nem das lágrimas dele. Então aqui a gente já vê a diferença entre ser humilde e ser trouxa. Ele foi humilde, não foi trouxa. Ele foi esperto de continuar fugindo. E aí ele sabia que quem estava ao redor de Shaul não eram pessoas boas. E eles iam ainda continuar ficar no ouvido dele falando mal do Davi. Olha como a inveja é complicada. E aí então os que estavam ao lado dele, o Avner e outros, começam a falar: não, ele encontrou esse pedaço de manto rasgado por aí. Você deve ter passado em cima de um espinho, rasgou o manto e ele pegou. Agora está querendo te dizer que ele poderia ter te matado. E assim a gente consegue ver o filme da verdade e distorcer, falar que foi inteligência artificial. Tudo dá para você contestar. Nada é absoluto. Então, e eles começam a falar no ouvido dele. Hã? O Shaul Amelech. Ele foi embora? Hã? Ele foi embora? Não, Naquele instante ele foi embora. Por pouquíssimo tempo. E aí eles começam a falar mal de novo do Davi, falar mal de Davi, e o Shaul Amelech já começa a balançar. Será que é? Será que não é? A força realmente da Shonará. E aí ele começa a perseguir o Davi mais uma vez. Assim vai ser até o final da vida dele, infelizmente. Então aqui a gente faz uma pausa nesse capítulo, nessa parte de perseguição. E agora, uma outra coisa que aconteceu em paralelo, enquanto Davi Amelech estava fugindo. O Shmuel Anavi, aquele que tinha ungido David, ele falece, com 52 anos apenas. 52 anos. Ele morava em Ramá, e quem lembra o início da história, você estava aqui? Você estava aqui também? Alguns. De que o Shmuel, ele tinha um projeto muito legal dele ir de cidade em cidade, incentivando as pessoas a se aproximarem de Deus. Ele estava numa época que as pessoas tinham altos e baixos na terra de Israel, faziam idolatria ou não, então ele não esperava que as pessoas viessem até ele, etc. Ele ia de cidade em cidade, ia para falar com as pessoas, incentivar as pessoas, que era uma coisa rara, antes dele e depois dele. Então, como uma resposta divina, uma recompensa de Hashem, no seu falecimento, todas aquelas cidades que ele tinha ido visitar e se esforçou ao longo de sua vida, então todos vieram prestar homenagens para o Shmuel no seu último momento. Enquanto isso, David ele continuou fugindo. Ele sabia que ele não estava seguro, mesmo depois das lágrimas do Shaul, e ele continuou fugindo. Ele foi para um deserto no sul de Eretz Israel. E agora, por outro lado, apesar dele estar fugindo, ele agora estava fugindo com mais confiança. Cada vez que ele passava perto do Shaul, ele quase morreu e não morreu. Então, se é que ele tinha dúvida se ele ia sobreviver, afinal, Shmuel já tinha ungido ele como futuro rei, cada vez ele tinha mais certeza e mais imunar. Mas ele tinha que fazer a parte dele, ele não tinha que cutucar o leão com vara curta, nem facilitar. Então, ele acabou chegando num lugar chamado Carmel. E lá havia um homem judeu, e o nome dele era Naval. Naval HaCarmeli. Carmeli é a cidade onde ele vivia. Ele era, o nome dele, na verdade,
a gente estudou outro dia que o nome da pessoa às vezes indica a sua índole. O nome dele, Navad, em hebraico, é falar uma pessoa, não sei se tem tradução melhor, desprezível ou podre. Isso quer dizer, Naval. Esse é o nome dele. E você vê que o nome dele fez jus. Ele fez jus do nome dele, de que ele realmente, as ações dele, os atos dele, eram realmente podres. Ele era casado com uma mulher chamada Abigail. Ela era uma tzadeket, uma justa, mas com tudo que ela tentou, ela não conseguiu persuadir o marido para mudar os seus caminhos. O David, ele estava no deserto, perambulando por aqui, por ali, e ele falou, a gente precisa, talvez, a gente está aqui andando com nossos rebanhos, o que a gente tem por todo lado, vamos pegar os pastores que moram por aqui e tentar ajudar eles. Dessa forma vai ser bom para a gente, vai ser bom para eles também. E eles, então, todo aquele batalhão de gente, começaram a trabalhar para esse naval, ajudar todos os carneiros, ajudar a produção dele. O povo de Israel agora está num momento de luto pelo falecimento do chefe de Israel, do Shmuel. Ao mesmo tempo, naquela época, justamente, era a época de tosquiar todas as ovelhas, que elas estavam agora no ápice de crescimento, e estava na hora de tosquiar. E para quem tem um rebanho enorme, isso significa o dia que você vai poder fazer a retirada lá dos teus milhões, ganhar o bônus anual. Era um dia de festa, um dia que você chama a turma para comer uma pizza. Então ele decidiu, agora é a época que ele vai tosquiar, e ele está feliz da vida porque está ganhando dinheiro. Tá bom, não é o momento mais apropriado de fazer festa? Eu estou feliz, eu estou ganhando dinheiro. E ele decidiu fazer festa, apesar da situação de não ser o momento adequado para isso. E o David, que estava perto, mas não do lado dele, a certa distância, já de longe conseguia ouvir os preparativos dessa festa. Ele fez com bastante alegria num momento completamente inapropriado. E ao mesmo tempo, Rosh Hashanah estava chegando, as festas estavam chegando, e David tinha poucas provisões, afinal ele estava o tempo todo fugindo, tinha que conseguir alguma coisa do que ele... E ele não roubava, Deus me livre, não deixava que ninguém roubasse, pegasse de alguma outra pessoa. E ele então manda uma mensagem para aquele naval, para quem ele tinha trabalhado e ajudado. Ele falou, bom, quem sabe você manda para a gente agora comidas. Yom Tov está chegando, a gente precisa de comida, estamos aqui numa situação difícil, quem sabe você manda para a gente. E agora, ele vira as costas, ele fala, por que eu vou me importar com esse cara? E quando queriam chamar ele de cara, sem falar o nome, falava, por que eu vou me importar com esse filho de Ishai? Assim que o Shaul chamava ele, assim que principalmente como chamava o conselheiro dele? Doeg, obrigado. Doeg chamava ele, se chamava ele, não queria, igual você chama, Molusco, né? Se quer falar o nome. Sem comparar aqui com o David. Bom, e ele começa a falar aquilo que a gente falou no início, que a família dele, a antecedência dele, a ascendência dele é duvidosa. Será? Ele vem de uma mulher moabita e ela foi convertida, que não pode casar. E a gente já estudou sobre isso, que isso na verdade não tinha nada de errado. Mas começaram a acusar ele, claro, especialmente que agora ele não queria dar dinheiro ou dar comida para o David Amelech. E aí ainda se refere, essa comida é minha, né? Eu que trabalhei, eu que ganhei o dinheiro. Por que eu vou compartilhar com outra pessoa? E ele deu apenas uma porção de pão para cada um daqueles mensageiros que vieram, e eles voltam agora para contar para o Davi. Eles têm que contar, olha, fomos lá, aquele cara que você ajudou, aquele cara que é nosso irmão, aquele cara que podia te ajudar, na hora que precisamos, ele virou as costas. E eles ainda falam, bom, a gente vai ter que ir julgar ele para a morte. Alguém que se negou a dar comida para nós que estávamos famintos, nós somos, especialmente aqui Davi, que já tinha sido ungido como futuro rei, então eles falaram para ele, em vez de falar diretamente o que aconteceu, eles falaram, olha, a gente vai precisar fazer aqui um tribunal de 23 juízes, que é a quantidade mínima de juízes para você poder executar alguém, para a gente poder condenar alguém que tem pena de morte. Quem é essa pessoa? Esse naval.
todos eles votaram unanimamente que ele teria pena de morte. E David, por último, ele também aprovou que ele tivesse pena de morte. Mas a gente vai ver que esse Naval teve vida longa. Em mérito daqueles pães míseros que ele tinha dado para aquela turma, só aquilo já garantiu para ele uma vida longa. Apesar de tudo que ele fez de errado, fazer uma tzedakah, se ajudou minimamente alguém, isso já pode ajudar. Mesmo que você fez de mau grado, você poderia ter dado muito mais. O que você deu não dava nem para o jantar daquele dia. Mas aquela tzedakah que ele fez vai prolongar a vida dele. Se Deus quiser, na próxima, a gente continua. Estamos quase acabando. Ele trabalhou com ele? Enquanto ele estava fugindo. Enquanto ele estava agora, tipo agora há pouco, ele estava não, agora enquanto ele estava fugindo no deserto. Então ele foi ajudar esse naval. Aí depois de um tempo ele soube da festa. Mas o